Olá, eu sou a Dulcineia Santos, sou facilitadora de desenvolvimento humano e idealizadora do curso Alinhando a Vida, um novo fôlego para a maturidade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o silêncio como prática para a vida real. A gente vive num mundo muito barulhento, em cidades barulhentas, e vamos falar sobre os benefícios da gente praticar o silêncio, tanto para a nossa saúde como a nossa vida mental. E vamos começar falando um pouco sobre as objeções que as pessoas apresentam quando a gente fala da prática do silêncio. Então, em primeiro lugar, uma das coisas que as pessoas mais dizem é: eu não consigo ficar sem pensar em nada. E aí a gente já começa a desmistificar a prática do silêncio ou a meditação. Porque meditar não é ficar sem fazer nada. Meditar é ficar em silêncio, observando os pensamentos. Você senta, observa o fluxo dos pensamentos, como eles vão, como eles vêm, como você não tem controle sobre aquilo que entra na sua cabeça, mas você ali na meditação não vai desenvolver um raciocínio, você não vai dar atenção a esses pensamentos quando eles entram. A ideia da prática é você deixar um pensamento entrar e passar. Então a gente pode pensar nisso como uma visita inesperada, alguém que você não convidou, assim como você não convidou aquele pensamento para entrar. Você não chama a visita que você não convidou para entrar, você recebe ela ali na porta, ela não está convidada a entrar e sentar. Então é a mesma coisa que você vai fazer durante a prática do silêncio. E para quê? A ideia é que aos poucos você comece a fazer isso também na vida. Então você reconhece o pensamento como uma coisa que vem e vai e não se fixa a ele. Ou seja, quando alguém disser alguma coisa que foi infeliz, quando acontecer alguma coisa que te incomode, você não vai tomar nada daquilo como pessoal. Ou seja, não vai convidar para sentar, mas você simplesmente deixa aquilo passar como uma coisa normal da vida e segue em frente, segue para o próximo capítulo. Então, essa é a primeira objeção. A segunda é: o silêncio não é religião. Meditar não é praticar uma religião, apesar de ser uma prática adotada por várias correntes religiosas ou espirituais. Meditação, como eu falei, é só sentar-se em silêncio. Muitas religiões, principalmente as orientais, tomam a meditação como base da sua prática. Por quê? Porque ela vai permitir que a gente se livre das ilusões. Então, quando nós nos sentamos em silêncio, nós tomamos aquele tempo também para observar nós mesmos, observar como a gente não tem controle, como a gente é imperfeito, como uma coisa simples como um pensamento a gente não consegue controlar, a gente não pode controlar nada. E com isso, aos poucos, a gente vai ficando cada vez mais consciente e mais humilde. Quando a gente percebe que nenhuma coisa mínima como essa a gente consegue controlar, quanto mais querer controlar tudo que acontece à nossa volta e fora de nós, né? Então a gente fica mais humilde e menos autocentrado. A gente começa a pensar que a mesma dificuldade que eu tenho, a outra pessoa também tem. Então, talvez naquele dia ela não esteja num momento bom da vida dela e ela pensou uma coisa ou falou uma coisa sem controle, da mesma maneira que nós muitas vezes não temos controle. Então, é uma prática que ajuda a gente a ter mais compaixão e a ser seres humanos melhores. A terceira coisa que a gente pode falar é sobre a objeção: não tenho tempo ou não tenho lugar para meditar. A meditação não precisa durar meia hora. 10 minutos de prática já vão fazer a diferença. E se você não tiver 10 minutos, 5 minutos de prática já vão fazer a diferença, já vão ajudar. Você também não precisa de um lugar silencioso para praticar.
Pode ser o ônibus, pode ser o trem, pode ser o metrô, pode ser o banheiro. Aliás, a ideia é justamente que o silêncio aconteça dentro de você. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. O barulho da cidade, o barulho da sua casa, das crianças e principalmente o barulho da sua mente. O importante é que você faça desse espaço interno um lugar de refúgio para onde você possa ir sempre que as coisas estiverem atribuladas. Sempre que o barulho lá fora estiver muito grande, esse vai ser o seu refúgio. Para quem conhece a Bíblia, para quem é religioso, tem uma frase que fala, né, a paz que excede todo o pensamento. Então é isso, é essa paz que ela vem do meditar, que ela vem dessa prática do silêncio. Se a gente for esperar o momento ideal, o lugar ideal, aí realmente fica muito difícil. A gente tem que criar isso a partir de dentro. A gente cria um momento e o lugar. Também a gente pode aproveitar aqui para falar um pouco sobre autorresponsabilidade, no sentido da gente criar esse tempo necessário. Então nós criamos tempo para as redes sociais, para aquela série que a gente gosta tanto, para tudo a gente cria um tempo. Aliás, muitas vezes o que acontece é que a gente recorre a isso, as redes sociais ou aquela série, para acalmar o barulho da mente. Então, por que ao invés da gente tentar abafar o barulho da mente com mais barulho, a gente não usa esses 10 minutos para fazer uma prática de silêncio? Agora, a quarta coisa que a gente pode falar aqui é: não gosto de ficar parada. Então, muita gente não se identifica com a prática de silêncio ou com a meditação por isso, porque é um tipo de prática com que a pessoa não se sente à vontade. Então, eu quero fazer uma analogia. Eu li outro dia um post em que essa profissional falava sobre diferentes práticas de jejum. Então, jejum intermitente, jejum só de chá, jejum só de água, monoalimento, ou seja, você só vai se alimentar de uma coisa durante vários dias, você não vai deixar de comer, mas só vai comer o mesmo alimento. Tem jejum de um dia só, tem jejum de vários dias, de todo tipo. Com a meditação é a mesma coisa. Tem vários tipos de meditação. Você só precisa descobrir qual gosta mais. Eu, por exemplo, não conseguia pensar no começo em pular o café da manhã. Hoje em dia eu experimentei e eu gosto muito, é uma prática que eu adotei para mim. Eu não tomo mais café da manhã, eu me sinto mais energizada, eu me sinto muito melhor. E agora, depois que eu li esse post, eu quero experimentar outras coisas também, porque eu não gosto de ficar sem comer, eu amo cozinhar, então assim, essa ideia, por exemplo, de fazer um único alimento vai me ajudar muito. Então, com a meditação, você só precisa descobrir qual é. A gente pode agora falar sobre alguns tipos de meditação. Tem a meditação ativa. Essa é uma meditação com movimentos repetitivos, cadenciados. O foco no corpo é que vai acalmar a mente. Você vai usar o seu corpo para acalmar a sua mente. No meu canal no YouTube tem um vídeo onde eu mostro como isso funciona, mas também há vários vídeos de professores de yoga que ensinam esse tipo de meditação. Os indígenas, se você pensar, também usam isso como meditação. Eles meditam, por exemplo, dançando em volta da fogueira. Essa é uma meditação ativa. Outro tipo é a meditação na natureza. Então, gente, o cérebro está sempre em estado de alerta e ele checa sempre se existe uma ameaça, o tempo todo, não importa o que a gente está fazendo, o cérebro está fazendo isso. E ele checa também se a pessoa na nossa frente é amiga ou inimiga.
Então, por isso, o cérebro fica na maior parte do tempo no modo chamado simpatético, que é o modo conhecido como lutar, fugir e congelar. Quando a gente anda na natureza, a mente entra no estado parasimpatético, porque lá na natureza a gente não se sente ameaçado, né? É um modo de descanso, esse parasimpatético, muito raro, e ele ajuda na digestão, ajuda a criar hormônios da felicidade. Então, esses são os benefícios de você meditar na natureza e acalmar a sua mente dentro de um ambiente que não vai causar um sentido de ameaça para a mente. Então, se você não consegue sentar em silêncio, a minha sugestão é que você ande em silêncio. Depois a gente pode falar também da meditação voltada para um objeto. Então, se você acha difícil sentar e observar os pensamentos, você pode se fixar num objeto. Normalmente na meditação, esse objeto é a respiração. Então, você fixa no inspirar e no expirar. Mas também a gente pode usar outras coisas. Por exemplo, você pode sentar em algum lugar e prestar atenção no barulho de um passarinho ou em qualquer outro barulho, né? Então hoje vou fazer uma meditação voltada para o meu sentido da audição. Então você senta e presta atenção em todos os barulhos que vem, e vem um, vem outro, assim como os pensamentos. Passa um barulho de um carro, depois é um passarinho, depois é alguém que fala. É isso. Do mesmo jeito que você pode fazer isso com barulhos, você pode fazer com pensar, você pode fazer com cheiros, com o tilintar de um sino. Então, o Goethe, ele tinha um método de observação da natureza que não deixa de ser uma meditação. Então, você pode sentar perto de uma árvore, por exemplo, eu fiz muito isso quando estudei antroposofia, e você fica ali, estuda seus anéis, observa os anéis, observa os galhos, as folhas, as raízes. E aí aos poucos você vai pensando, como essa árvore era no verão, olha a diferença do que ela tá agora. Como ela é no inverno, como ela floresce na primavera. Aliás, como ela estava ontem. Aqui, né, onde eu moro praticamente dentro de uma floresta, e aqui a gente consegue ver muito isso assim. Às vezes um dia você olha para uma árvore e ela tá ali de um jeito assim quase branca, né, quase seca assim, e daí passa 3 dias ela tá verde. Então de um dia para outro aquilo muda, né? Você pode sentar na frente da árvore também e desenhá-la. Então, tudo isso são maneiras da gente fixar num objeto. Então, agora a gente pode falar sobre quais os benefícios do silêncio na vida real. Então, um deles eu já falei no comecinho desse vídeo, que é a gente deixar de se identificar com os pensamentos. Quando nós paramos de envolver a nossa identidade com aquilo que a gente pensa, o que acontece é que diminui o sofrimento. Isso acontece porque a gente para um pouco de achar que o mundo deve ser desse ou daquele jeito, que isso é certo e aquilo é errado. A gente acaba um pouco com essa rigidez. E ao invés disso, a gente aceita o que é e deixa passar, porque isso também vai passar, isso também vai mudar. Então, a gente também cria uma atitude de curiosidade diante da vida. Por que eu senti isso, né? Ou o que levou essa pessoa a fazer isso? Ao invés de, essa pessoa me machucou, essa pessoa é isso, essa pessoa é assim, essa pessoa fez aquilo. Primeiro que você volta o seu olhar para você, em como você reage às coisas, e depois, assim, isso não significa ter uma atitude passiva diante da vida,
mas sim uma atitude de aceitação, de entrar mais no fluxo e menos no atrito. Outro benefício é o fato de que no silêncio nós abrimos mais espaço para o insight, para a inspiração. Essa semana mesmo eu saí para uma caminhada depois de uma discussão aqui em casa. Eu saí com o intuito de ouvir um vídeo, um ensinamento budista no caminho. Falei, vou aproveitar para andar, ouvir esse ensinamento e acalmar. Só que conforme eu saí de casa, antes mesmo de eu conseguir colocar o fone no meu ouvido, esse 1 minuto que eu andei em silêncio, eu tive uma inspiração. E que eu quero até compartilhar com vocês. A inspiração foi a seguinte: se eu só for escutar os ensinamentos quando tiver um problema, então o universo vai continuar me mandando problema, que é para eu ouvir os ensinamentos. Então, com aquilo eu tomei a decisão de aproveitar as manhãs sempre que possível para escutar, nem que for 15 minutos de um ensinamento. Eu tenho esse tempo, eu posso fazer isso, escutar 15 minutos de um ensinamento e fazer ali 10 ou 15 minutos de meditação. Então, é isso. Quando você fica em silêncio, você abre esse espaço para inspiração. Eu sou autora de um livro, A Namorada do Dom, e nesse livro eu também conto uma história, é uma história, né, do melhor conselho que eu já ouvi na minha vida, que foi uma professora que me deu quando eu tive um problema de visto aqui na Suíça. Então ela me disse, se você continuar procurando pela solução, você não consegue ouvir a voz do seu eu. O seu eu já sabe o que fazer, o seu eu sábio, né? Não o seu eu no sentido de ego. O seu eu já sabe o que fazer, mas você não consegue ouvir porque você não silencia. Então eu tava ali naquela luta de, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou falar com essa pessoa, eu vou falar com aquela pessoa, e eu não tava fazendo o mais importante, que era silenciar. Então, naquela época eu ouvi o conselho dela, eu parei de procurar soluções e a solução veio e foi muito melhor do que qualquer possibilidade que a minha mente inquieta pudesse ter imaginado. Era uma coisa que eu não tinha imaginado e que resolveu o meu problema. Então, gente, é isso. Em resumo, o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a prática do silêncio, e a minha sugestão aqui é que você comece hoje. Hoje, não deixe para amanhã, aproveite essa oportunidade, nada acontece por acaso. Então, se você escutou isso hoje, aproveite essa oportunidade e celebre o silêncio. Um abraço para você e até a próxima.